Este é o programa Classe Bíblica no Ar da ETAD e é um enorme prazer estar novamente com você. Hoje nós vamos estudar a lição número 6 do nosso curso História da Igreja, desde os primórdios até a atualidade. Vamos então à lição número 6. Nós vamos estar falando sobre a extensão da reforma. Se encontra na página 83. Nós vimos na aula passada que Lutero então afixa as 95 teses na Catedral de Wittenberg. E vamos apenas rever quais eram as teses principais de Lutero. Primeiro, a justificação pela fé. Segundo, que o Papa não tinha autoridade final em questões de fé e moral. E terceiro, que a Bíblia era a única regra de fé para os cristãos. Vamos então à lição número 6, a extensão da reforma. A tradução das escrituras para o alemão e também a impressão das 95 teses e a divulgação entre o povo acelerou o processo de extensão, de divulgação da reforma. E nós vamos estar estudando exatamente os países que aderiram à reforma nessa nossa lição. É interessante você observar que cada um dos países que forem aqui mencionados, eles vão aderir à reforma, mas de uma maneira muito particular, obedecendo, sendo orientados por uma liderança nacional. E nós vamos ver essas diferenças. Agora, não podemos esquecer que Lutero, o luteranismo, é o divisor de águas entre a Igreja Católica Romana e também o protestantismo. Vamos então ao esboço da nossa lição. Observe no seu texto. Primeiro, Zwinglio e a reforma na Suíça. Segundo texto, Calvino e a reforma em Genebra. Terceiro texto, influências reformistas na França. Quarto texto, a reforma nos Países Baixos. Quinto texto, a reforma na Escócia. Sexto texto, a reforma na Inglaterra. Sétimo texto, os anabatistas. Na página 84, você tem os objetivos da lição. Você deve ter percebido que nós temos um número grande de textos para estudar nessa lição. Por isso, é necessário que você observe se você realmente, ao final do estudo, terá alcançado esses objetivos. Se você não alcançou, faça então uma revisão desta aula para então passar à aula seguinte. Vamos então aos objetivos. Primeiro, dizer quem foi Ulrico Zwinglio, o reformador suíço. Segundo, mencionar o significado da cidade de Genebra como centro de ação do reformador João Calvino. Terceiro, mostrar por que os protestantes franceses eram chamados huguenotes. Quarto, fazer um resumo do papel exercido por Guilherme de Orange na reforma religiosa dos Países Baixos. Quinto, dar o nome do principal responsável pela reforma na Escócia. Sexto, dizer quem foi Henrique VII e no que ele contribuiu para a reforma na Inglaterra. E, por último, explicar quem eram os anabatistas. Vamos então ao texto número 1. Nós vamos estar estudando sobre Zwinglio e a reforma na Suíça. É interessante você observar que a reforma na Suíça, ela se deu em 3 diferentes regiões. No norte, ela esteve a cargo de Zwinglio. No sul, a cargo de João Calvino. E Zurique, ela esteve então a cargo do movimento anabatista, que nós também vamos estar estudando dentro dessa nossa lição. Zwinglio faz parte da primeira geração dos reformadores. Vamos ao primeiro ponto. Ulrico Zwinglio. Aqui nós temos a data do seu nascimento. Nasceu a 1º de janeiro de 1484 e teve uma educação esmerada e uma grande influência de Erasmo, humanista bíblico, sobre a sua vida e sobre aquilo que ele realizou. Você pode ler os detalhes disso na sua lição. Zwinglio e suas ideias evangélicas. Ele era uma pessoa tão dedicada que conta-se que ele copiou à mão todas as epístolas do apóstolo Paulo, da tradução que Erasmo havia feito do Novo Testamento do grego. Ele as lia constantemente. Isso é importante nós observarmos porque muitas pessoas ressaltam as influências políticas, econômicas e sociais sobre a reforma, mas nós também queremos aqui chamar a atenção de que todos os reformadores, eles foram, acima de tudo, influenciados pelas Escrituras. Logo no final dessa primeira página do nosso texto, você vai encontrar as críticas de Zwinglio à igreja. Já como sacerdote, ele percebia as distorções que havia na Igreja Católica Romana em relação ao procedimento da Igreja Apostólica. E assim como Lutero, ele afirmava que as Escrituras era a única regra de fé. No concílio em Zurique, onde
então Zwingli estabelece 67 artigos, num debate com o clero representante da Igreja Romana, ele sai vitorioso. Nós vamos aqui simplesmente destacar quais eram as principais teses de Zwingli. Você não vai ter isso no seu livro-texto, mas você pode anotar e verificar em outros livros as teses que seriam as principais de Zwingli. Primeiro, a salvação pela fé. Ele acreditava, assim como Lutero, que o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus. Segundo, a autoridade da Bíblia, nós aqui já mencionamos. Terceiro, a supremacia de Cristo na igreja, o que abalava a forma com que o Papa liderava a igreja, com que o Papa, então, administrava a igreja romana. E quarto, o direito ao sacerdócio, o direito dos sacerdotes ao casamento. Esse era um posicionamento de Zwingli e também de Lutero, tanto que Lutero se casa, tem 6 filhos e a história diz que ele foi muito feliz nesse seu casamento. Vamos agora ao ponto, a extensão da influência de Zwingli. Todo o trabalho de Zwingli, ele repercutiu em toda a Suíça e até em outras regiões fora da Suíça, principalmente porque ele foi um homem que escreveu. E um dos seus livros, Verdadeira e Falsa Religião, é um livro importante porque ele é um livro de um ponto de vista bíblico e cristocêntrico. Na verdade, é uma herança para a igreja protestante. Desacordo entre Lutero e Zwingli. Esse é o nosso último ponto. Aqui, logo no primeiro parágrafo, observe que o autor ele ressalta aquele momento em que os reformadores foram então chamados de protestantes. Foi num protesto em Espira em 1529. É interessante você ter isso anotado. Bem, o que foi esse desacordo entre Lutero e Zwingli? Apesar de Lutero ter rompido com a Igreja Católica Romana em muitos pontos, ele conservava um que fazia toda a diferença entre a sua teologia, o seu posicionamento e o posicionamento do reformador Zwingli. Era em relação à ceia do Senhor. Lutero ainda conservava aquela ideia da Igreja Católica Romana de que a presença de Cristo no partir do pão e no vinho era uma presença real. Enquanto que Zwingli acreditava que a presença de Cristo ela era apenas espiritual e que aquilo era então um memorial para a igreja e para os cristãos. O que o texto vai mostrar é exatamente que, embora num momento onde eles discutiram, num debate, onde eles se encontraram, eles concordaram em 14 pontos, nesse último ponto eles então entram em desacordo e eles não conseguem viver harmoniosamente e isso de alguma forma traz um prejuízo para a extensão da reforma, porque era o momento da igreja protestante, dos reformadores se unirem, porque a contra-reforma já estava chegando e ia ser um momento de muita batalha, de muita perseguição para os protestantes. Vamos agora ao texto número 2. Nós vamos estar estudando sobre Calvino e a reforma em Genebra. Você observe que nós estamos passando rapidamente pelos nossos textos, mas você deve fazer uma leitura minuciosa do seu livro na sua casa. Nós vamos estar falando sobre Calvino. Calvino foi o grande reformador. Alguns historiadores gostam de dizer que Lutero ele foi a voz profética, mas que Calvino ele foi o organizador da teologia da reforma. E por isso que aqueles seguidores de Calvino são chamados reformadores, enquanto que os seguidores de Lutero são chamados de luteranos. O termo fé reformada aplica-se principalmente ao trabalho de João Calvino. Ele fez um trabalho que foi único e importante para a igreja protestante, que foi as institutas. Ali nós temos um sistema formal de teologia do qual a igreja se serviu por muitos anos. O primeiro ponto vai falar sobre a conversão de Calvino. Pouco se sabe sobre a conversão dele, na verdade. O que nós conhecemos é que Calvino, em 1533, declarou-se protestante, já por influência mais tarde se descobriu da literatura de Lutero. Você tem registrado logo no início desse texto a data de nascimento e o lugar onde João Calvino nasceu, a 10 de julho de 1509, na França. Ele escreveu, exatamente por essa época em que ele se declara protestante, um livro muito importante, Instituição Cristã. Era um livro de tratado teológico, onde ele falava sobre as bases da reforma, e era um livro que estava escrito numa linguagem bastante acessível ao povo. Isso era muito importante para a reforma, porque até então a Igreja Católica Romana
ela trabalhava visando apenas a nobreza, visando apenas aqueles que eram da linhagem mais culta da sociedade, enquanto que a reforma, além de alcançar essas pessoas, ela também tinha uma preocupação de alcançar ao povo simples. Vamos ao ponto, Calvino em Genebra. Genebra era uma cidade muito importante naquela sociedade, naquele momento da história. Era uma cidade próspera, porém, com nível moral muito baixo. E ali havia, naquele momento, um grande pregador, Guilherme Farel, um homem de Deus. E João Calvino, passando por aquela cidade de 13 mil habitantes, foi convidado por Guilherme Farel para ali permanecer e ajudá-lo no seu trabalho. Em primeiro momento, João Calvino não gostou muito da ideia e recusou, porque ele queria dedicar-se aos estudos. Porém, Guilherme Farel o pressionou, dizendo que Deus cobraria dele aquela atitude. E ele então diz a história, e ele relata isso, que ele foi pressionado por Guilherme Farel para ali permanecer. Só que o trabalho deles não foi bem aceito na cidade. É importante ressaltar isso. Muitos estavam interessados na reforma pelos privilégios e pelo fato de que a reforma propiciava a possibilidade da nobreza e de algumas pessoas de se libertar da igreja romana. Mas eles não estavam dispostos a viver uma vida de verdadeira conversão. E exatamente por isso, João Calvino e Guilherme Farel são então expulsos de Genebra e João Calvino fica 3 anos na França, só retornando mais tarde a convite da própria Genebra, da igreja que ali estava. O último ponto, benefício da obra de Cristo. É o momento, então, em que João Calvino volta agora para Genebra, a convite da igreja, e ali ele faz um trabalho que teve uma repercussão muito grande para a reforma e para a igreja. Acompanhe no seu texto. 3 principais situações aconteceram em Genebra que fortaleceram a reforma. Primeiro, o testemunho moral da cidade repercutiu em todas as outras regiões, porque a presença de João Calvino ali, dos reformadores e da igreja agora convertida ao Senhor Jesus, fez com que aquela cidade imoral se transformasse num refúgio para os cristãos. Esse é um segundo ponto importante. A igreja se tornou um refúgio para aqueles que estavam sendo perseguidos em outras regiões. E um terceiro ponto é que Calvino funda ali uma academia, e ali então são preparados agora sacerdotes para sair tanto aos arredores de Genebra, como também em outras regiões, a levar a fé reformada. E uma das pessoas que foi influenciada por João Calvino e que esteve nessa academia é João Knox, que nós vamos ver é o grande reformador da Escócia, no nosso próximo texto, o texto número 3. Influências reformistas na França. Você vai observar que faltou ao movimento na França uma liderança eficaz. Embora eles tivessem a influência de Calvino através dos seus escritos, e embora Calvino tivesse enviado para lá, entre 1555 e 1556, 155 homens formados na academia, homens que conheciam a base da teologia da reforma, era pouco diante da necessidade da França. O que você vai encontrar no ponto número 1 são os huguenotes, que era formado pela aristocracia francesa. Eram pessoas que aderiram à reforma, muitos também por motivos políticos. Mas por que eles eram chamados de huguenotes? Conta a história que eles se reuniam à noite à porta do palácio do rei Hugo. E o povo daquela época, daquela região, dizia que o espírito do rei Hugo costumava passear pelo palácio à noite. E um monge, então, se referindo aos protestantes, disse que os protestantes eram aparentados do rei Hugo porque também perambulavam pela porta do palácio à noite, e aí o nome huguenotes. Você vai encontrar nesse texto uma das grandes tragédias da história nesse momento da reforma, que é conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Esse é o nosso segundo ponto. No casamento de um dos líderes dos huguenotes, Henrique de Navarra, de 23 para 24 de agosto, eles foram atacados por ordem de Catarina de Médici. Diz a história que morreram ali mais de 2.000 huguenotes, e durante toda a perseguição contra os protestantes na França, morreram quase 70.000 protestantes. Nosso último ponto vai falar sobre o Edito de Nantes, que aconteceu em 1598. Esse Edito de Nantes foi exatamente para dar um pouco de paz e tranquilidade
aquelas lutas constantes entre os católicos romanos e os protestantes na França. Mas só que esse edito ele durou pouco. Ele é revogado em 1685 por Luís XIV. E nesse momento, então, os hugonotes, percebendo que se ficassem seriam exterminados, eles fogem. E nós temos ainda hoje a repercussão desse momento da França, porque depois daí a igreja protestante sempre foi uma igreja pequena na França. Vamos agora ao texto número 4, a reforma nos Países Baixos. Nós vamos encontrar nesse texto a menção de um grande líder, Guilherme de Orange. Numa passagem pela Alemanha, ele tem um encontro verdadeiro com a fé evangélica, ele se converte e dedica-se ao estudo da Bíblia. E volta então para trabalhar dentre os Países Baixos. Só que ele não consegue muito êxito na região sul. E você vai ver isso exatamente no ponto a guerra contra a Espanha, onde diz que as províncias do sul vieram formar mais tarde a moderna Bélgica, conhecida como um país católico romano. Ele só conseguiu êxito na região norte dos Países Baixos, formando então a Holanda um grande país protestante. Você vai observar que houve uma separação dentro da igreja na Holanda. Um grupo que era seguidor de Calvino acreditava e pregava que o homem estava predestinado para a salvação e predestinado para a condenação, debaixo da soberania de Deus. Porém, outros acreditavam que não era desta maneira. Havia uma presciência de Deus, um conhecimento de Deus acerca daqueles que seriam salvos, porém ao homem é dado o livre-arbítrio para escolher entre a salvação e a condenação. E esse segundo grupo era liderado por Jacob Arminius. E daí surge então esse novo grupo chamado os Arminianos. Vamos agora ao texto número 5, a reforma na Escócia. O grande líder da reforma na Escócia foi John Knox, como já estudamos, discípulo de João Calvino. Ele estudou na academia. Nasceu em 1515. Por volta do século XVI, a Escócia já era um reino independente, o que facilitou no estabelecimento da Igreja Reformada Escocesa. Você tem na página 95, em detalhes, as batalhas que Knox teve com o reino da época, exatamente para estabelecer a Igreja Reformada. Nós não vamos poder aqui passar todos esses pontos, mas eu quero apenas salientar uma característica na vida de Knox. Ele se destacou dos outros reformadores pela paixão pelas almas. É dele aquela frase: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morrerei. Uma outra coisa importante que eu quero aqui colocar sobre a igreja na Escócia é que ela assume então um sistema presbiteriano, que é um sistema onde existe uma divisão de autoridade, existe uma divisão de tarefas na administração. A autoridade ela é repartida entre os que ali lideram. Vamos agora ao texto número 6, a reforma na Inglaterra. Ela iniciou-se por motivos políticos. Nós vamos estar aqui vendo que foi uma reforma diferente das outras. Nós conhecemos 4 tipos de movimentos dentro da reforma. O movimento luterano, o movimento reformado, assim conhecido, que é o movimento de João Calvino, um terceiro movimento importante, que é o dos anabatistas, e um terceiro movimento, a reforma anglicana. Como foi que ela se deu? Henrique VIII, acompanhe na página 97, ele queria divorciar-se de sua esposa Catarina para casar-se com Ana Bolena. E ele tinha o apoio do povo, o apoio principalmente da nobreza. Mas esse apoio estava muito relacionado a interesses particulares da nobreza. Eles estavam cansados dos impostos altos que a Igreja Romana cobrava e também o fato de que a Igreja Romana detinha muitas propriedades dentro da própria Inglaterra. Então Henrique VIII vai e separa a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, da Igreja Romana. Só que isso não trouxe repercussões positivas para a Igreja agora estabelecida na Inglaterra, porque não houve uma reforma interna. O que aconteceu foi que os interesses de Henrique VIII naquele momento prevaleceram, interesses pessoais. E no parlamento de 1534 ele se declara então chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Resultados dessa atitude é o seu segundo ponto nesse texto. Nós já dissemos aqui que não foi um resultado muito positivo para a Igreja, porque na sua essência ela mantinha então as práticas da Igreja Católica Romana.
É somente com a sucessão no trono de Eduardo VI é que nós vamos ver então a igreja protestante se firmando com uma característica realmente reformada dentro da igreja anglicana. Uma outra pessoa bastante importante nesse processo foi Isabel, que foi a sucessora da Rainha Maria. Ela também foi alguém que aderiu ao protestantismo e possibilitou que a igreja ali se fortalecesse, se estabelecesse e, enfim, fosse a igreja fortalecida, que nós vamos conhecer mais tarde na história, influenciou muito, inclusive nas missões, a igreja anglicana. Vamos agora ao nosso último texto, o texto número 7, os anabatistas. Quero apenas ressaltar, em relação ao nosso texto, é que dentro da igreja anglicana surgiram muitos movimentos importantes e quero aqui citar dois, os puritanos e os separatistas. Nós não vamos poder estar aqui estudando, mas eles foram reformadores, vamos assim dizer, dentro da igreja reformada, a igreja anglicana. No texto 7, os anabatistas, nós vamos encontrar um movimento bastante peculiar. Eles se diferenciavam dos outros grupos da reforma. Eles tinham uma característica de vida que o distinguiam, inclusive, da própria sociedade onde eles estavam inseridos. Eles procuravam viver dentro daquele contexto da igreja primitiva, da igreja apostólica. Por isso, eles não se envolviam com guerras, com lutas armadas, eles eram bastante pacíficos e bastante voltados para a meditação, para a oração e para a vida em comum. Só que dentro do grupo de anabatistas surgiram vários outros grupos pequenos e alguns bastante fanáticos. Isso prejudicou todo o movimento, porque alguns líderes começaram a profetizar a vinda do Senhor Jesus para aquele momento, para aquela época. Muitas pessoas desfaziam-se dos seus bens para seguir aqueles determinados líderes e isso causava transtorno para a sociedade. E exatamente por esses posicionamentos, às vezes extremados, é que grupos de anabatistas foram perseguidos. Mas vamos voltar ao ponto número 1, doutrina quanto à igreja. Todo o trabalho dos anabatistas estava fundamentado no Sermão do Monte e no Novo Testamento. Por que eles eram chamados anabatistas? Porque eles acreditavam que só podiam participar da igreja e ser admitidos aqueles que tivessem uma genuína conversão e então seriam batizados nas águas, diferente do pensamento da Igreja Católica Romana e também dos protestantes até aquele momento, que batizavam ainda a criança quando do seu nascimento, exatamente por causa da doutrina do pecado original. Então isso distinguia os anabatistas dos outros grupos reformados. Menos Simons, que é o seu terceiro ponto, vai falar sobre o grande líder deste grupo. Na verdade, os seus seguidores são chamados mais tarde de menomitas. E muitos desses, tanto os menonitas quanto os anabatistas, são assim, podemos dizer, os ancestrais espirituais da igreja batista e da igreja também menonita, que existe em alguns pontos da Europa e também da América do Norte. O nosso último ponto, nós vamos então estudar sobre os menonitas e os modernos batistas. Vai mostrar exatamente o momento em que é fundada a primeira igreja batista em Londres, em 1611. Por causa da perseguição, eles fogem, acabam se juntando a alguns grupos de puritanos na Inglaterra e ali partem para a América. Nós procuramos, com essa lição, dar apenas resumidamente uma visão desses grupos. Agora é importante que você leia o seu texto, porque você vai encontrar, então, aqui dentro desse texto, detalhes sobre épocas, sobre datas que nós aqui, em função do nosso tempo ser curto, não podemos mencionar. Que Deus o abençoe. Na próxima lição, nós vamos estar estudando a Contra-Reforma. Eu aguardo você.